O que é carga entrepostada e por que aqui no Brasil é tão pouco utilizado isso? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha nesse serviço que é tão pouco divulgado, interessante e muito interessante aqui no Brasil. Acompanhe. Gente, tudo bem com vocês? Entrando rapidinho mais em um vídeo, dessa vez eu vou falar sobre 2 e-books que eu mesmo criei, falando sobre comércio exterior para iniciantes. Mais legal de tudo, o custo é muito barato, gente. Vocês vão ter um material de qualidade ótimo e na mão de vocês. São e-books ou você pode até publicar eles. Olha que legal. Tá interessado nisso? Quer saber mais ou menos o preço e quanto que fica? Lembra, se comprar os dois, o preço reduz, tá bom? Ó, vou colocar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E o mais importante, entre em contato conosco. A gente manda os e-books para vocês, mas o mais legal, tenha isso em mãos. Porque com isso, você vai conseguir entrar em qualquer empresa, você vai conseguir entender o que é o comércio exterior. Tá legal? Obrigado, pessoal. Uma boa aula. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Thiago Pagano falando aqui, dessa vez agradecendo a todos os inscritos no canal, a todas as visualizações, compartilhamentos. Obrigado de coração, isso é muito legal pra gente saber que o conteúdo está sendo legal e passado para frente. Vamos sequência. Gente, um vídeo rápido, interessantíssimo, o assunto é muito interessante e pouco feito aqui no Brasil. Carga entrepostada. E o que é isso? Na verdade, a carga entrepostada, ela nada mais é do que você utilizar um container vindo de fora num local alfandegado como seu armazém. Como assim, Thiago? Muito simples. Se você não tem espaço para importar ou exportar uma carga e precisa trazer isso, ou precisa mandar isso para fora, você usa uma carga entrepostada colocada no interposto aduaneiro, numa zona primária ou zona secundária. Aula aqui em cima sobre esses dois. Isso nada mais é do que o seu armazém não sendo o seu armazém. Ou seja, tá lá o teu container comprado e você vai começar a desembaraçar a carga aos poucos. Você não precisa desembaraçar a carga de uma vez só. Olha só que interessante. E por que tão poucas empresas utilizam isso? Não têm o conhecimento da carga entrepostada. Isso começou, gente, lá de acordo no ano de 2002, quando houve a Instrução Normativa 241. Ou seja, foi colocado, isso é lei. Isso é lei. Então, o interposto aduaneiro, carga interpostada aduana é por lei. Pura e simplesmente por lei. Aduanamente por lei. E aí o que acontece? Passou-se o tempo, foi-se melhorando essa instrução normativa e hoje ela está atualizada para utilizar. Você traz a sua carga vinda por exemplo, dos Estados Unidos, ela chega aqui e ela vai ficar em consignação. Ou seja, ela é sua, mas ela não é sua, ela só passa a ser sua perante a lei quando a carga é desembaraçada. E aí o que acontece? É necessário que o seu despachante aduaneiro coloque na DI, no campo da DI, um campo específico da DI, olha aqui em cima também, que essa carga vai ser redestinada a um porto ou recinto alfandegado, e ela vai ser ela vai ficar em consignação, ou seja, ela vai ficar entrepostada. E qual que é a vantagem disso? Suponhamos o seguinte: o container está lá parado no EAD da vida, lá parado esperando o desembaraço, enfim. Quando você entreposta a carga,
você pode desembaraçar aos pouquinhos, ou seja, você não precisa desembaraçar um container inteiro, ele pode vir aos poucos conforme a sua necessidade. É o seu estoque, no estoque de alguém. Claro, isso tem que ser, gente, num recinto alfandegado autorizado pela Receita Federal. Isso é muito claro. Na instrução normativa isso é muito claro. Então você não pode colocar a tua carga num armazém comum. Tem que ser um recinto alfandegado. Muito comum, é muito normal isso estar em um EAD, mas nada impede de estar numa zona primária, num porto, num armazém no porto. Então, por exemplo, eu falei dos Estados Unidos. A carga veio, chegou, o seu despachante colocou lá na DI, que a carga vai ser entrepostada. Por ela ser entrepostada, ela pode ficar num porto, o valor é muito mais caro, ou numa zona secundária, num EAD. O que eu sempre falo antes? Chegou a carga, desova ela. Desova ela para evitar demurragem. Olha aqui em cima também. E aí você desova ela, coloca lá no armazém, no zona primária, zona secundária, e pode ir desembaraçando aos poucos. E uma grande vantagem que existe, por ela já estar em zona primária ou secundária, o desembaraço é automático. Porque já tem uma DI. É só puxar a carga para a tua empresa. Ou seja, suponhamos que você tem um container de 40 pés, alguma coisa do tipo, e você precisa utilizar 5% da carga cada mês. Então você puxa 5%, mais 5, mais 5. Você vai desembaraçando essa carga aos poucos, ela vai tornando-se sua. Lembra, ela está como consignada, entre aspas. Mas ela vai tornando-se sua e beleza, e tá tudo certo. E por que isso é tão pouco utilizado aqui no Brasil? As pessoas, isso eu falo por uma experiência própria, as pessoas, nós importadores, exportadores, enfim, não temos a ciência disso por pensar que você precisa trazer a carga para si logo. Não. E muito bem lembrado também. Serve para exportação. Para exportação, Thiago? Claro. Você, ao invés de jogar na DI, você joga na DUI, que a carga é interpostada que vai aos poucos para fora. Ou seja, isso nada mais é do que o seu armazém não precisa utilizar carga. Ou, em outras palavras, a carga está lá, você utiliza o armazém alfandegado de outro e vai utilizando, ou mandando, ou recebendo a carga aos poucos. Lembre-se disso. O carga interpostada, ela é muito interessante porque o custo de armazenagem é baixo. Sim, é baixo. E além disso, você vai pagando os impostos conforme o desembaraço. Você não precisa pagar a DI numa paulada só. Fala de DI aqui em cima. Não precisa pagar a DI numa paulada só. É apenas quando você vai desembaraçando a carga. Ou seja, caso a sua empresa não tenha dinheiro imediato para pagar uma importação, ela vai pagando aos poucos. E aí tem uma outra coisa. Não podem ser bens utilizados já. Tem que ser bens novos. Ou seja, você não pode trazer um carro, ou por exemplo, um lote com 3 carros já usados. Não, tem que ser carro novo. Então, tem que ser mercadoria nova, não pode ser mercadoria utilizada. Essa é uma das únicas regras que tem que ser seguida conforme. O resto, gente, faz isso. Carga interpostada é extremamente interessante. Mais pra frente, eu vou dar uma sequência de aulas e a próxima vai ser sobre dropshipping. O dropshipping, ele está ligado indiretamente com a carga interpostada, mas isso me cobrem, tá bom? Gente, mais uma aula rapidinha para vocês entenderem um pouco mais de comércio exterior e dessas diferenças que existem, dessas poucos conhecimentos que nós temos, tá bom? Vou colocar aqui embaixo
os meus contatos. Vou pedir para vocês se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para receber as nossas notificações de aulas todas terças, quintas e sábado papo com o especialista. Curtam, compartilhem, comentem e cliquem no sininho, como eu já falei. E não me esqueci de jeito nenhum. 2 vídeos aí para vocês olharem, verificarem e curtirem também. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e tenham uma boa aula.